Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, e mais uma videoaula. E hoje nós vamos estar falando aí sobre o continente Antártico, certo? Então, o deserto gelado, ok? Vamos lá? Então, nós vamos ter aí a exploração da Antártida, certo? Então, a Antártida é o continente mais frio e seco do mundo, tá certo? Então é um dos 6 continentes do planeta Terra, com área aproximadamente de 14 milhões e é o quarto continente em extensão territorial e corresponde a cerca de 10% das terras emersas do planeta. Então nós vamos ter aí o gelo é marcante aí nessa região, onde justamente cerca de 98% da superfície do continente antártico é justamente coberto por gelo. E em algumas áreas esse gelo consegue atingir uma espessura, uma camada de 4 km, tá certo? Uma camada de 4.000 metros, ok? Então, nós vamos ter ainda aí um continente onde essas condições climáticas tornam muito difícil a permanência humana, tá certo? E mesmo assim, com todos esses problemas, com essa característica climática aí, com temperaturas durante o ano todo abaixo de zero, mesmo assim é um continente que atrai alguns países têm interesse aí por esse continente, tá certo? Justamente por conta aí das suas riquezas minerais, tá certo? Então nós vamos ter aí uma área que, além de ser bastante rica em recursos minerais naturais, também é uma área que possui uma posição estratégica aí. Então, como vocês podem observar nessa foto satélite, toda essa extensão, tá certo? Podem ver tudo branquinho aqui coberto de gelo e é banhado por 3 dos 4 oceanos do planeta. Então é banhado pelo Oceano Atlântico, é banhado pelo Oceano Pacífico e é banhado pelo Oceano Índico, certo? Então aí, galerinha, dentre os principais recursos naturais do continente, nós podemos estar citando aí o gás natural, petróleo, carvão mineral, minério de ferro e chumbo, entre outros produtos aí que já foram aí estudados, já foi confirmada a presença aí na Antártida, certo? Além disso também nós temos aí a presença de grande quantidade de água doce, certo? Só que está na forma sólida, né? Está congelado. Mas a água doce, por sua vez, é um recurso que pode ter grande utilidade no futuro em um mundo com escassez hídrica. Então também aí podemos considerar aí a Antártida como uma futura reserva hídrica, tá certo? Só que no momento esse recurso se encontra na forma sólida, na forma de gelo. Então também temos aí alguns países que defendem que a Antártida é uma área passível de ser apropriada. Então podemos citar alguns países como a Inglaterra, Noruega, França, Austrália, entre outros, tá certo? Na América do Sul, os governos da Argentina e do Chile adotam essa postura também, argumentando que a Antártida está muito próximo de seus territórios, por isso que eles exigem que algumas determinadas áreas aí da Antártida pertençam a seus respectivos países, como no caso ao Chile e à Argentina. Então, para esses países, o continente é um espaço de proteção política da América do Sul, tá certo? De projeção política. Então, há países, porém, que defendem que a Antártida não deve pertencer a nenhuma nação, mas ser explorada apenas para pesquisas que beneficiem a humanidade. Então, alguns desses países que defendem que seja apenas um campo de pesquisa em benefício da humanidade, nós podemos destacar África do Sul, Japão, Rússia, Estados Unidos, Índia, que justamente são favoráveis aí a essa posição, ok? Então, nós vamos ter aí os sistemas de tratados antárticos. Então, em 1959, os países que até então reivindicavam a posse do continente assinaram o Tratado da Antártida, documento internacional que estabeleceu que todos os países poderiam explorar o continente para a realização de pesquisas científicas, apenas de pesquisas científicas, sendo restritamente proibida, tá certo? O seu uso para fins militares e também de exploração econômica, tá certo? Então, o Tratado Antártico foi assinado em 1961, tá certo? Em 1961, deixa eu voltar aqui, países que abriram mão da soberania e fica acertado que a Antártida só seria destinado para as pesquisas científicas, tá certo? Então foi um acordo aí desse Tratado Antártico. Então em 1991, aprovado o protocolo, tá certo?
Nós vamos ter aí justamente sobre a proteção ambiental para o Tratado da Antártida, onde proíbe a exploração mineral, tá certo? A não ser para a pesquisa. Então é o que acontece hoje. Hoje nós vamos ter diversas instalações aí de pesquisa de diversos países, justamente desenvolvendo pesquisas científicas, inclusive como nós temos aí o nosso Brasil também, como vamos estar falando aí ao final, tá certo? Então nós vamos ter aqui justamente o Tratado da Antártida inaugurou uma série de documentos internacionais para a regulação do uso do território desse continente. Mais uma vez eu digo, para o uso restrito para a pesquisa. O conjunto das normas foi denominado de Sistema de Tratados Antárticos e inclui a Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, de 1980, que estabelece a conservação dos animais e plantas do continente. No sistema Tratados Antárticos também o protocolo de proteção ambiental, tá certo? Como nós vimos aqui, ó, de proteção ambiental, tá certo? De proteção ambiental e do Tratado Antártida, também conhecido como Protocolo de Madrid de 1991, que garante a proteção do meio ambiente antártico. Então, atualmente, 30 países mantêm bases permanentes ou sazonais, ou seja, temporárias, na Antártida para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Tá certo? Então, como nós temos aí, é um continente que gera uma preocupação com o futuro, por conta justamente um dos problemas que é o aquecimento global. Em decorrência do aquecimento global, nós temos aí justamente o derretimento dessas grandes icebergs, certo? É o derretimento das geleiras no continente antártico, tá certo? Então, tanto na parte norte, no Ártico, como também na Antártida, nós podemos observar aí a presença desses grandes icebergs, onde também estão aí sofrendo com o derretimento das calotas polares, certo? Obviamente que o Ártico, tá certo, vem sofrendo muito mais do que a Antártida, o Ártico, certo? Vem sofrendo muito mais aí o derretimento dessas geleiras, mas também a Antártida não está isenta aí desse problema ambiental. Então, como eu falei para vocês, nós temos na Antártida a Estação Antártida Comandante Ferraz, uma estação brasileira de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisas, tá certo? Então aqui, pesquisa brasileira, Estação Comandante Ferraz, foi inaugurada no dia 6 de fevereiro de 1984 e ela é ocupada hoje por pesquisadores científicos, militares da Marinha, que justamente dá todo esse apoio logístico aos pesquisadores, e também temos aqui os exploradores, tá certo? Então essa era a estação antes de um fato lamentável que aconteceu em 2012, tá certo? Foi atingida por um incêndio de grandes proporções, onde na ocasião 2 militares morreram e 70% das instalações foram perdidas. Então um novo prédio onde se localiza aqui na ilha Rei George, tá certo? Na Baía do Almirantado, foi erguido ao lado da atual base, que tem estrutura provisória. Então aqui nós vamos ter, tá certo? Justamente agora em janeiro de 2020, tá certo? Mais precisamente, deixe-me ver aqui, nós vamos ter essa reportagem do UOL, da Folha UOL, que justamente fala Antártida, 8 anos após o incêndio que destruiu parte da estação Comandante Ferraz, tá certo? E deixou 2 mortos, e 3 anos após o início das obras de reconstrução, o Brasil só inaugurará sua base científica na Antártida nessa quarta-feira, dia 15. Então a cerimônia seria realizada às 17 horas do dia 14, no horário de Brasília, foi adiado pelo mau tempo que impede a chegada das autoridades, como visto o presidente aqui, justamente ele esteve presente aqui na Antártida, tá certo? Para justamente a inauguração aí da nova base. Isso aconteceu no dia 15, tá certo? Era previsto para o dia 14, mas ele só foi no dia 15 por conta do mau tempo, no dia 15 de janeiro agora de 2020. Então essa é a imagem, tá certo, da nova base. Era essa antes, como nós podemos ver aqui, era essa base aqui,
anteriormente, aqui à frente dela, justamente mostra aqui exploração Antártida, base do Comandante Ferraz, o nome do país, e depois das novas instalações, ela ficou justamente nessa estrutura, ok? Então, galerinha, aqui nós vamos estar fechando aí esse tema 2, falando aí sobre justamente aí os aproveitamentos, falando sobre a Antártida, a exploração da Antártida, tá certo? Espero que tenha ficado claro aí o conteúdo para vocês. Um cheiro no coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, fui!